Cultural de volta e comigo, dramaturgo, ator e pesquisador do teatro, Marcos Coleta. Marcos, e o 4Lô5 está em um processo de criação do novo espetáculo, né? Já pode adiantar pra gente como é que vai ser? Olha, a gente está trabalhando desde junho, começamos as improvisações, já estamos levantando algumas cenas. A gente pretende estrear dia 21 de outubro na Funarte, no Galpão 4 da Funarte. E a ideia desse espetáculo surgiu muito de uma palavra que é a palavra ignorância. É uma palavra que ela virou meio que o universo de pesquisa do espetáculo. E ignorância em vários sentidos, né? Ignorância de uma pessoa que é ignorante da forma rude, de uma pessoa que é ignorante porque ela não sabe das coisas, o que é viver na ignorância, o que é viver por ignorância. Então, tudo isso vem trazendo para a gente o universo da pesquisa do espetáculo. E a gente está tentando se relacionar muito com as coisas que estão acontecendo agora, com as coisas cotidianas, com todas essas notícias que a gente vem vivendo nos essa história dos africanos que não conseguem entrar na Europa e seus barcos ficam à deriva no meio do oceano, e isso é muito impactante. Então, tudo isso são coisas que têm sido levadas para as improvisações. E uma novidade é que vão ser só 2 atores em cena. Assim. A gente vai experimentar só o Ítalo e a Rejane em cena, e eu e o Assis vamos ficar de fora fazendo direção e dramaturgia. É uma forma de fazer um espetáculo também com um formato um pouco menor, mais concentrado. E essa é uma característica também dos textos, dos espetáculos do 4Lô5, né? Vocês usam textos próprios. Por que dessa decisão? A gente acha que é importante falar a partir do nosso lugar. Existem textos já escritos de grandes autores, coisas muito legais escritas aí. A dramaturgia mundial ela é muito rica, mas a dramaturgia nacional não tem tanta coisa. A dramaturgia local não tem tanta coisa. E eu acho que se você é um artista criador e se você se dispõe a criar os seus próprios textos, você tem uma contribuição muito grande para dar, assim, para a dramaturgia contemporânea, porque é uma forma de você dizer as coisas que você quer com as suas palavras, a partir do seu filtro, do seu lugar, das coisas que você pensa. E claro, a gente lê muitas coisas, a gente lê muitos textos, a gente se referencia em muitos autores, mas depois a gente joga tudo isso num liquidificador, passa por um filtro nosso e aí a gente escreve o que é nosso a partir das nossas palavras. Ter uma noção de que o ator ele não é só aquele que reproduz algo, ele é aquele que cria também, né? O pintor ele assina seu quadro e o ator pode assinar o seu espetáculo. Então isso é algo que a gente sempre tenta puxar para a gente, assim, essa questão da autoria. E você também escreve textos para outros grupos de Belo Horizonte, né? Como foi o caso do espetáculo Ana Marrom e também do Rosa Choque. Como é que a dramaturgia começou na sua vida? Eu acho que ela veio de uma forma muito natural. Assim, eu sempre escrevi muito, sempre escrevi contos, poemas, e a dramaturgia, quando eu comecei a fazer teatro, eu também sentia a necessidade de escrever para teatro. E é uma linguagem muito diferente, assim, o texto teatral ele é diferente da cena, da peça. O texto teatral ele existe por si só. E é muito interessante quando você escreve um texto para um outro grupo, um outro artista colocar em cena. No 4Lô5 a gente escreve para nós, a gente escreve para que nós possamos encená-lo. Então a gente já pensa na cena, a gente já sabe o que a gente está escrevendo, para qual ator, como que a gente quer, a gente já escreve dirigindo. Quando eu escrevo para outras pessoas, ou eu escrevo sem a intenção de montar, você escreve e você tem um trabalho que é estritamente textual, com as palavras, com a forma como aquilo se conjuga dentro do texto. É uma outra coisa, assim. É muito interessante ver o seu espetáculo sendo montado por outros artistas. Como que eles colocam no Ana Marrom, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eles fizeram uma primeira montagem em 2014, fizeram uma versão do espetáculo cena curta, em 2000, fizeram a cena curta primeiro, depois eles fizeram uma primeira versão do espetáculo e agora em 2015 eles refizeram o espetáculo com uma outra estética. Então eu vi o Ana Marrom em 3 formatos, cena curta, espetáculo 1 e espetáculo 2, pelas mesmas pessoas. E eu não imaginava que um texto, né, que o meu texto teria essa gama de possibilidades, né? E é muito rico ver isso surgindo na mão de outras pessoas. E você se envolveu no processo de montagem do Ana Marrom? Sim, eu acompanhei os ensaios, eu acho que é importante se envolver, porque não é um texto encomendado, né? É um texto que você está muito envolvido nele. Então, eu não gosto dessas coisas encomendadas. Escreve um texto para a gente montar.
Não é esse tipo de envolvimento que eu gosto de ter com a dramaturgia. Eu gosto de me envolver com a montagem também. Bacana. Marcos, o Cultural está gravando uma série de reportagens em homenagem àquela candidatura da Pampulha a Patrimônio Cultural da Humanidade. No programa de hoje, conheça a Igrejinha da Pampulha, a Igreja de São Francisco de Assis. A Igrejinha de São Francisco de Assis, aqui da Pampulha, ela tem uma história muito bonita, porque ela nasce dentro de uma realidade de busca do moderno, né? A capital era ainda nova, 40 anos de existência, quando o prefeito de Belo Horizonte, então Juscelino Kubitschek, idealizou o complexo da Pampulha. Houve uma polêmica na época por causa de sua estrutura, de sua forma de se apresentar. O arcebispo, então, naquela época, Dom Cabral, não aceitou que se cultuasse a Deus naquele espaço. Somente em 1958, quando o arcebispo de Belo Horizonte, Dom João Rezende Costa, foi efetivamente assumido pela Igreja Católica esse templo, e assim a parte religiosa foi incrementada até 2005, quando houve também um arrefecimento da presença religiosa, com acentuamento muito forte da questão turística. O atual arcebispo, Dom Valmor, nos pediu que esquentássemos um pouco a presença da fé, a mística da religião, a questão de uma espiritualidade franciscana dentro do contexto, inclusive, da própria cidade de Belo Horizonte. Nós temos obras artísticas aqui de Portinari, que também despontava na época como um grande artista. Nós temos também os altos relevos feitos em bronze de Sesquiate. Temos os jardins traçados dentro do pensamento de Burle Marx, né? É um ícone que fala muito forte da presença mineira, da nossa cultura e principalmente do carinho que o povo tem para com São Francisco de Assis. Um espaço muito bonito, né? Marcos, e o 4Lô5 também tem o costume de publicar os textos dos espetáculos, né? Você trouxe até os livros para mostrar pra gente. Os livros dos espetáculos do 4Lô5, a gente publicou primeiro esse daqui, foi um convite da Questão de Crítica, que é um site de uma revista eletrônica de críticas teatrais do Rio de Janeiro, que decidiu fazer publicações. E eles convidaram a gente para publicar o É Só Uma Formalidade e o Outro Lado, e a gente ficou super feliz de ter sido convidado para publicar, porque a gente tinha a intenção de publicar, mas ainda não tinha conseguido uma forma de publicar. A gente ainda não entendia como que funcionava para publicar um livro. E eles convidando a gente, deu para a gente uma introdução de o que poderia ser isso, introduziu a gente nesse lugar da publicação. E aí a gente empolgou e publicou depois os outros 2 espetáculos da companhia, e a gente fez eles nesses formatos pocket, assim, porque é fácil de levar e de colocar em qualquer lugar. Então eles seguem o mesmo padrão. E o Get Out e o Humor foram publicados com o financiamento do próprio grupo. A gente acha importante fazer a publicação, porque, como eu já tinha falado, o texto teatral ele vai além da cena, ele é algo que tem a sua autonomia. E é interessante quando alguém lê um livro nosso e vem comentar com a gente que lê o livro, mas ainda não conhece o espetáculo. E normalmente é o contrário, as pessoas elas assistem o espetáculo e depois querem comprar o livro, se elas tiverem gostado. Mas já aconteceu da pessoa conhecer o texto e não a peça. E é interessante como que o texto também é uma forma de arte a ser fruída, né? O texto teatral. E é uma forma também de fomentar a dramaturgia contemporânea, de ter esses textos publicados, porque o espetáculo, uma hora ele para de apresentar e o texto ele fica, ele permanece. Uma pessoa que tem o texto em casa, ela vai ter aquilo para sempre, ela pode recorrer a ele a hora que ela quiser. E o espetáculo não, você viu aquela vez, pode ser que você nunca mais assista. Né? E preserva a memória também, né, do certeza, teatro. O teatro enquanto uma arte efêmera. É uma forma de preservar a memória do grupo e a memória do teatro. Porque se alguém um dia for estudar o teatro belo-horizontino nos anos 2000,
pode encontrar esse material, vai falar, tinha um grupo tal que publicava os textos tais, aqui estão as coisas, né? Sai um pouco da memória contada, né, dessa história oral, e entra num registro. E aí a gente começa a falar de memória registrada, né, que é interessante. Você, inclusive, é coordenador, né, do Centro de Pesquisa e Memória do Teatro do Galpão Cine Horto. Como é que funciona o trabalho lá? Então, eu entrei no Galpão Cine Horto para ser assistente da Luciene, que na época era a coordenadora do Centro de Pesquisa e Memória, e eu não tinha noção nenhuma de que trabalho era feito em cima da memória do Galpão Cine Horto, do Grupo Galpão. E entrando lá, eu entendi o que era o trabalho, entendi qual que era a riqueza desse trabalho, como era importante essa preservação da memória. O Cine Horto e o Galpão têm uma trajetória muito rica e com muitas atividades, eles produzem muito material. E produzir memória e registrá-las e depois disponibilizá-las é algo que eu acho que todas as instituições culturais, todos os grupos de teatro deveriam tentar fazer, porque é um trabalho que vai muito além do espetáculo, que vai muito além do efêmero e que cria uma memória que ainda é muito carente. Assim. Muitos grupos, muitas instituições culturais que são importantíssimas não têm uma memória organizada de uma forma sistemática. E o CPMT foi a primeira unidade de informação e memória de Minas Gerais e nos seus 9 anos, nos seus 10 anos, conseguiu criar um know-how e uma metodologia de acervo, de documentação, de pesquisa e memória que eu acho que se torna um exemplo, eu acho que se torna algo exemplar a ser espalhado, a ser difundido a outras instituições do Brasil. Vocês procuram fazer isso no 4Lô5 também? Eu acho que o meu trabalho lá no CPMT influencia muito como eu penso 4Lô5. Assim, no 4Lô5 eu sou a pessoa que guarda os materiais gráficos, que arquiva as coisas, que cuida do clipping do grupo. Eu acho que a importância que eu dou para isso vem desse trabalho que eu faço lá no centro de pesquisa. Talvez se eu não tivesse tido esse contato com o centro de pesquisa, a gente talvez estaria mais descuidado no 4Lô5 em relação à memória. Entendi. Marcos, nosso tempo terminou, infelizmente. Muito obrigado por vir aqui ao Cultural. Quem quiser saber mais informações sobre o 4Lô5 e a sua carreira, acessa por onde? No 4lô5.com. Lá as pessoas têm contato com todo o material do grupo, o currículo de todos os integrantes, nossa agenda, está tudo lá. Muito obrigado. Obrigado você. O Cultural de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar informações do nosso programa no site da TV Horizonte ou em nossa página do Facebook, facebook.com/cultural.tv. Voltamos na próxima semana com um novo Cultural. Fique conosco e até lá!